Não tá. Tá desligado? Pessoal, bom dia. Que tal se a gente sentasse um pouquinho mais para frente? Hoje está meio vazio. Acho que hoje vai ser um pouco esvaziado por conta do feriado. Hoje o Senhor colocou no meu coração um tema de paternidade, né? Mateus capítulo 7, versículo 8 diz assim: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é nosso Pai, né? Eu não vou lembrar que filme que é, mas tem um filme que eles estão pregando e aí ele fala: Deus é um Pai bom, Deus é um Pai maravilhoso. E Ele é mesmo, um Pai bom. Às vezes a gente olha para Deus e pensa em Deus como apenas o Rei, o Senhor, a quem nós devemos honra, né, o dono de toda a glória, mas o Senhor é o nosso Pai. E a gente precisa assumir esse lugar de filho. Amém? Vamos nos levantar, vamos adorar aquele que é presente em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor, que podemos nos achegar diante do Senhor, sabendo que o Senhor vai nos ouvir, Senhor. Apesar de todas as nossas falhas, Senhor, o Senhor continua nos amando, Senhor. Ó, Senhor, nós viemos aqui cultuar o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Ó, Senhor, esteja entre nós, Senhor. Clamamos, Senhor, a Tua presença neste lugar, Senhor. Ó, Senhor, queremos, Senhor, tirar, Senhor, de nós toda distração, Senhor. Tira, Senhor, de nós toda distração, toda apatia, tudo aquilo, Senhor, que é contrário ao Senhor, à Tua palavra, Senhor. Para que possamos adorar o Senhor, como o Senhor é digno, Senhor. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, exaltar o Teu nome, Senhor. Cantar, Senhor, a Tua bondade, Senhor. Cantar, Senhor, que o Senhor é um Pai bom, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir do início. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos Te ouvir,
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Ó Senhor, nosso coração é teu, Jesus. Nosso coração é teu, é tua casa, Senhor. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Transforma, Senhor, essa casa, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fogo
eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Tu és bom, Senhor. Nós descansamos na tua bondade, Senhor. Nós descansamos na tua misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E nós temos crido nisso, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo, Senhor, porque nós confiamos em ti. Tu és fiel, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor permanece fiel diante das nossas infidelidades, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia nos assiste e nos tira, Senhor, dos vales, dos lugares onde nós caímos, Senhor, e o Senhor nos levanta e nos coloca de pé. O Senhor nos dá uma nova chance todos os dias, Senhor. E nós queremos honrar, Senhor, honrar de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, esse amor, essa bondade que nos acompanha. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo.
acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços eu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em ti, Senhor, podemos descansar, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em teus braços, Senhor, há descanso. Em teus braços, Jesus, há consolo, Senhor. Oh, Jesus, queremos, Senhor, queremos estar nos teus braços, Jesus. E descansar, Jesus. Queremos descansar em ti, Jesus. Oh, aleluia. Esses dias, umas semanas atrás, eu estava com uma situação interior, era muito mais interior do que exterior. E eu confesso que eu estava tão cansada, mas tão cansada, tão esgotada por dentro. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia melhorar, eu não conseguia sair daquele lugar de cansaço. Mas quando a gente vai para a fonte de vida, que é a palavra do Senhor, a gente encontra todas as respostas que a gente precisa. E Jesus nos disse: vinde a mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus nos dá alívio. Mas não fica só nisso, Ele fala: tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos dividir a carga com Ele, nós precisamos todos os dias tomar a nossa cruz, todos os dias tomar o jugo de Jesus e andar com Ele e aprender dEle. Ele é manso, Ele é humilde, Ele nos ensina a encontrar esse lugar de descanso. E esse lugar de descanso é aprender a ser filho de Deus. Talvez a gente não lembre, né? Eu estou com 45 para 46 anos, talvez a gente não lembre mais o que é estar nos braços do nosso Pai terreno, estar ali aconchegado. Talvez alguns de nós nem tenham desfrutado disso, né? Mas a gente pôde fazer isso com os nossos filhos, e a gente pode ver outras crianças nos colos dos pais e das mães,
E nós podemos usar a capacidade que o Senhor nos deu de ir até Ele, de, pelo nosso espírito, nós chegarmos nesse lugar de descanso. E nos sentimos como essa criança, como esse bebê que se entrega, que se lança, que sabe que não tem outro lugar onde ela pode encontrar descanso, repouso, alimento, suprimento, nutrição, a não ser no seu pai, na sua mãe. E eu vejo o Senhor nos convidando para esse lugar, porque é só nesse lugar que nós somos abastecidos, nesse lugar nós somos preenchidos, para podermos viver as nossas vidas e sermos tudo o que o Senhor nos chamou para ser. Se nós queremos ser boas testemunhas de Jesus, nós precisamos estar nesse lugar de filho, porque as pessoas, elas estão como Jesus disse, né? Ele olhou para as multidões e ficou com compaixão delas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Nós temos um pastor, e nós precisamos demonstrar isso ao mundo. Que você nessa manhã e nos dias que virão possa se lançar nesse lugar de descanso. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Podemos trazer nossas ofertas. Os irmãos trouxeram ofertas, dízimos. O Jô vai colocar os avisos, mas acredito que semana que vem mantém a mesma programação. Então, culto infantil e culto teen no sábado às 17 horas e o culto geral no domingo às 9h30. Amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, orar pelo Roberto, que vai trazer a palavra hoje. Amém? Estenda sua mão sobre ele. Opa! Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses dízimos, pelas ofertas que são trazidas à tua casa, Senhor. Que eles sejam recursos usados, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a tua igreja, Senhor, que nada falte, Senhor, nos seus lares, Pai. E nós queremos clamar nesta hora pela vida do Roberto, Senhor, que vai trazer a palavra hoje, Senhor. Usa a vida dele, Senhor, que ele seja, Senhor, boca do Senhor aqui, Senhor, para trazer a tua palavra, trazer aquilo que está no teu coração, Senhor. Tira, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que é roubar a tua palavra, Senhor. Que possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, preparados, Senhor, para receber de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra aqui. O louvor já deu uma certa introdução, mas a partir do que a gente ouviu no louvor, eu quero prosseguir para um outro assunto, né? Eu quero falar um pouco hoje de mudança de nível, trocar de patamar, subir de patamar, que é uma reflexão que a gente precisa trazer para nós, como pessoas, como indivíduos, e trazer essa reflexão para a igreja, para a comunidade, né? Eu pensei nisso porque essa semana os meninos estão fazendo karatê, eles vão trocar de faixa. Isso significa que eles vão passar por um teste e, a partir desse teste, eles vão subir o nível. Eles aprenderam muitas coisas nesse período de 6 meses, mais ou menos. E agora eles vão trocar de faixa, eles vão evoluir. Aquilo que eles aprenderam vai ser demonstrado, avaliado, e eles vão evoluir, vão trocar de faixa, vão subir de nível, né? E eu pensei em trazer isso, porque a gente também precisa trazer esse pensamento aqui para a nossa vida, né? Um pensamento de que a gente precisa está sempre evoluindo, né? Deus não é um Deus estático, a vida, a criação é dinâmica, né?
Eu estava pensando, quando eles estavam falando de descanso, quando a minha mãe fazia pão, ela deixava a massa lá para descansar. E aí que a massa crescia, né? Então, fiz esse pensamento, né, de que descansando em Deus, a gente cresce de forma natural, saudável, né? Então, essa reflexão que a gente queria trazer, que vocês pensassem na vida de vocês, né, cada um individualmente, para ver o sentido que faz, aonde toca, o que a gente pode trazer de revelação, de reflexão sobre esse assunto. Um versículo inicial que eu queria que fosse sendo projetado ali, conforme eu vou falando, vão ser só alguns versículos. Colossenses 1, a partir do 9. Colossenses 1, 9 e 10. Já quiser colocar os dois juntos? Vamos aguardar. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, aqui fala da oração, né? Paulo fez pela igreja, para que eles pudessem crescer, né, no conhecimento de Deus. Eu acho que essa é a base, né? Crescer no conhecimento de Deus. Meditando na natureza de Deus, eu percebi que Deus escolhe cidadãos, né? Homens, mulheres, para crescer. Vocês perceberam? Gideão é um cara que estava estático, com medo, parado. Ele escolheu ele para crescer. Moisés, Davi, Abraão, todas as personagens, todos os homens, mulheres da Bíblia que a gente conhece, eles cresceram na vida porque eles ouviram uma direção de Deus. Então, Deus é Deus, como eu disse no início, Deus não é estático. Deus ama o crescimento, a evolução. Não estou falando aqui de teoria, de evolução, dessas coisas, ou até mesmo de pensamentos do campo da psicologia, mas, de qualquer forma, todos nós entendemos qual que é o desejo do pai? Que os seus filhos cresçam, né? Qual que é o desejo do pai? Que os seus filhos cresçam, né? Então, ele usa homens considerados fracos, como é o caso de Gideão, o próprio Moisés, que tentou fugir de Deus, se esconder ou negar o seu chamado, mas ele encontrou Deus, e Deus o chamou, né, para um desafio ali na sarça, e ele topou esse desafio. Já trouxe. Mais um, obrigado. Então, e eu percebo que a natureza é assim, né? Deus, eu creio que a natureza é uma forma de Deus ensinar os homens, né? Didaticamente, né? Se ele poderia fazer e deixar as coisas prontas, né? Por que a gente tem que semear? A semente demora um tempo para crescer, depois dá flor, depois vira fruto e assim por diante. Deus ensina por meio da natureza, né? E essa coisa de mudar, de crescer, é uma coisa que a gente tem que entender que é natural. Mas a gente também tem que entender que, por sermos homens caídos, nós encontramos desafios quando a gente se depara com isso, né? Jesus diz, lá em João, né, 16, nem precisa abrir, que é aquele 16:33, que no mundo a gente vai ter aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu ouvi uma certa pessoa uma vez falar que é normal, nós todos os anos, a vida, o ano, a gente passa por crises, desafios, aflições, né? O que a gente não pode é ficar na mesma aflição a vida inteira, né? Ou seja, naquele ano a gente vai passar por algumas aflições, a gente vai vencer. Aí no próximo ano a gente vai para outras aflições, né? Que tem a ver com outros assuntos, mas a gente vai passar. E assim por diante. Ou seja, a vida não pode ser
um círculo, diz que tem que ser uma espiral, né? Espiral é aquela que vai crescendo. E dessa forma, contando com Deus, a gente vai crescendo na vida. Vamos colocar um outro versículo, Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Aqui fala de crescimento também, de deixar coisas para trás, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, é o nosso chamado, é a natureza de Deus, é o desejo de Deus que a gente viva assim. Mas, contextualizando para a nossa vida hoje, né? Por que a gente muitas vezes tem dificuldade de subir de patamar, né? Por quê? Às vezes eu enumerei alguns aspectos aqui que podem ser considerados. Por exemplo, o pecado. O pecado nos prende. Em Provérbios, vamos colocar lá, Provérbios 5, 22, diz que, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Se a gente quer crescer, se a gente precisa, né, entender que esse é o nosso chamado, a gente tem que romper com situações, né, que nos prendem, que impedem a gente de crescer. Lembra aquela parábola, né, a história que Jesus contou da semeadora? A semente ficou presa, né? Presa, caiu num lugar que ela não conseguia crescer, que fala dos pecados, né? Aí ela não consegue germinar, não consegue abrir seus ramos e ela não cresce. Ou seja, o pecado é algo que nos impede de crescer, é algo contra o natural, né? O natural de Deus. A gente muda o nosso foco. Muitas vezes a gente fala também de zona de conforto, né? É muito falado hoje em dia. A pessoa gosta de ficar na zona de conforto dela, passividade, ela tem... tá bom assim, para que eu vou crescer, né? Mas entendamos que Deus quer que a gente evolua, que a gente cresça no conhecimento da vontade dEle. Da vontade dEle. E às vezes as pessoas falam assim, tá bom, eu não vou piorar, eu vou ficar onde eu estou tranquilo, estou bem. Mas eu tive me pensando assim, nesse mundo tão moderno, assim, tão cheio de influência, eu pensei, se a gente ficar parado, a gente é influenciado a crescer para o outro lado, a decair. Porque as influências, elas fazem a gente mudar também. A gente pensa assim, bom, eu vou mudar para melhor, mas eu posso mudar para pior. Então, a gente tem que olhar para o alto, prossigo para o alvo da soberana vocação, para o alto. Mas se eu entender, não, eu estou tranquilo aqui, eu não vou para lá nem para cá, mas você vai para um lado, sim. Para algum lado você vai, porque as influências, a gente percebe, né, a cultura, principalmente em tempos de redes sociais, de mídia excessiva, a gente é influenciado. E se a gente não faz um discernimento do que a gente está recebendo, do que a gente está experimentando, a gente tende a decrescer, né, no sentido de Deus. Um outro aspecto é a falta de fé, né, o medo. Romanos 8, 28, né? O texto foi até usado semana passada também. Romanos 8, 28. Não, ele usou outro, mas vamos usar esse aqui. 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente tem medo de crescer, de ousar, de arriscar, né? Isso é falta de fé nessa verdade. Se dizemos que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, às vezes a gente tem medo ou duvida, ou seja, falta fé de acreditar nessa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós escolhermos a vontade de Deus, as coisas, por mais que elas pareçam estranhas, por mais que pareçam difíceis, vão contribuir de alguma forma para o bem, né? Às vezes uma situação
difícil vai fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça, com que a gente evolua, né? Tiago 1, 2, 4 também fala sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e incompletos, sem faltar em coisa alguma. Então, os desafios, as provas, as tentações, elas vão produzir algo de bom na gente. A gente precisa entender isso, que tudo que a gente passar vai produzir um fruto positivo para frente. Vai aumentar a nossa paciência, resiliência, seja qual for, né? A nossa sabedoria para entender alguns assuntos. E como que isso opera, né? Eu estava pensando assim, né? Bom, eu entendo que é a vontade de Deus que nós subamos, que nós cresçamos, que nós amadureçamos, que nós evoluímos em algumas coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que cair, como diria o filho pródigo, né? Ele caiu em si. Ele tomou consciência de que ele estava indo para o buraco. Então, ele voltou. Então, a primeira coisa é a gente precisa cair em si, fazer uma reflexão, meditação, uma oração diante de Deus e apresentar, né? Senhor, onde eu quero crescer, mas eu estou me sentindo estático, eu estou parado, eu não estou evoluindo em alguns aspectos da minha vida. Às vezes eu até esteja evoluindo profissionalmente ou financeiramente, mas em outras áreas não. Então Deus, como Jesus veio para que nós tenhamos vida plena, né? Em João 10. Mas então nós não podemos ter esse sentimento de que, não, tá bom, nós precisamos cair em si, desejar e clamar pelo Espírito Santo. Porque é só quando a gente se entregar ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai agir por meio de nós, né? E aí a gente vai começar essa que o pastor Marco usou a semana passada, né? Romanos 12, que não sede, Romanos 12, 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem consciência, tomamos consciência, caímos na nossa própria reflexão ali, entendemos que precisamos crescer e vamos ser renovados, o nosso entendimento vai ser renovado. A gente vai passar para uma nova fase, a gente vai buscar a vontade de Deus. Aqui fala, a vontade de Deus é boa. Eu também, assim como o louvor, como foi citado no louvor, Deus é um Pai bom. A gente precisa confiar na bondade de Deus. Entender que se a gente confiar na bondade de Deus, Ele vai nos levar para um lugar bom. A gente, pensando assim, como ela disse, que pai que deseja que o filho regrida? Nós queremos que nossos filhos cresçam, assim é o pai, ele quer que a gente cresça. Mas muitas vezes, um outro ponto, a gente tem que exigir um certo esforço do nosso filho. Tudo que a gente passou, eu cito, por exemplo, os meus filhos, né? Eu estava até falando com o Kevin esses dias, você lembra quando eu falei com você? Você lembra quando você era bebezinho? Você não andava, você não falava. Aí eu pensei, poxa, vamos começar a listar quantas coisas você aprendeu? Você aprendeu a andar. Você aprendeu a falar. Você largou a chupeta, que ele era chupeta. Ficava estressado por causa da chupeta. Você aprendeu a ir no banheiro sozinho. Você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a comer sozinho, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a nadar, agora está aprendendo karatê. Ou seja, ele evoluiu, cresceu, mas exigiu um esforço. Não, deixa a chupetinha ali, então faz mal, uma hora tem que tirar,
tem que pegar para empurrar a bicicleta, né? Caiu tombos, mas até que foi rápido, né? Até que foi rápido, aprendeu rápido. Ou seja, Deus também quer que a gente cresça nisso. Quer que a gente evolua, mas espera um certo esforço da gente também, né? A gente não é essa coisa, tudo vem de graça. Não, vem de graça, pela graça de Deus, mas exige o nosso entendimento de qual é a vontade de Deus e um esforço positivo nessa direção, né? E Deus ordena, 1 Crônicas 28, 20. O que está escrito lá? 1 Crônicas 28, 20. Davi falando para Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Ele está falando do templo lá, né? Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do Senhor, a obra do serviço da casa do Senhor. Aqui Davi, Salomão falando, né? Falando para o filho, sobre uma obra, que seria, no caso, a obra do templo, da casa do Senhor. Mas nós trazemos isso para a nossa vida, né? É o que Deus fala para nós, e o que a gente tem que reproduzir, né? Os nossos filhos. Tem bom ânimo, faz a obra. Qual seja a obra? Aí cada um vai saber qual é a sua obra, né? Qual é o seu chamado, qual é o seu dilema, qual é o seu projeto, propósito. Tem de bom ânimo, não te apavores, né? Que a gente tende a se apavorar, mas era um desafio grande aqui, mas ele passou o desafio para o filho. E a gente aprende também, né, que Jesus, a didática, né, se podemos dizer, pedagogia, vamos dizer assim, de Jesus é lidar com pessoas e transformar a vida daquelas pessoas, né? Aí se pegar, vamos lá, por exemplo, vamos fazer um exercício assim. Que pessoas que cruzaram com Jesus e foram transformadas? Vou começar com uma. Por exemplo, o cego Bartimeu. Quem mais? Alguém que cruzou com Jesus? Madalena. Quem mais? Pedro. Samaritana, a mulher, né, samaritana, a Ciro Feniz, mulher do poço, então, você vê, acho que todos que passaram, que tiveram algum encontro com Jesus, subiram de patamar, né? Por exemplo, estou aqui, mudou de patamar, abandonou alguma coisa que os prendia, e eles passaram a viver de uma forma diferente, né? Jesus é um mestre, né? Um texto bem interessante é aquele de Marcos 2, né? Marcos 2, capítulo 1, versículo 1. Marcos 2, versículo 1, que é o dos 4 amigos lá, né? Vocês conhecem esse texto? Os 4 amigos levaram um paralítico, né? Pode ir para o 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aí Jesus, vendo a fé deles, de quem? De todos ali, dos 4 ali, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os pecados. E ali já ele foi curado. Ou seja, entender também que o nosso caminhar não é sozinho. A gente precisa de pessoas que ajudem a gente a crescer, né? Ali esse paralítico tinha 4 amigos que entendiam que Jesus era a solução para aquele. Eles entendiam e eles fizeram um esforço até grande nesse caso, para que aquele amigo crescesse. Para mim, isso fala muito da igreja, né? A igreja, às vezes, precisa dos 4 amigos ali, pegar um e levar para Jesus e que aquele cresça. Ele foi salvo, foi curado e, assim, chamou para uma nova vida em Jesus, né? Então, nós somos chamados para descansar, né? Descansar nessa verdade, que não é às vezes a gente
quer fazer coisas segundo a nossa própria vontade, né? O Provérbios 3, né? Vamos colocar aqui. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Então, a nossa confiança, o nosso descanso, aquele com quem a gente pode contar é o Senhor. E Ele vai endireitar os caminhos. Ele vai fazer com que a gente cresça. Como já dissemos, Ele é Pai. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente evolua. Ele quer que a gente suba de nível, mude de patamar, né? E às vezes há um entendimento, né, do mundo que crescer é ganhar evidência, né? Agora eu melhorei, eu subi de nível. Não. Tem muitas outras coisas que implicam nisso. Eu pensei também na história da águia, né? A águia, ela voa alto, muito alto. Aí eu já pensei, será que a águia voa alto para ser vista? Olha como a águia voa alto. Não, ela voa alto para ela ver melhor, porque ela tem uma visão privilegiada, né? E ela consegue, por voar alto, ver melhor. Ela não passa no... Já pensou, essa águia é vaidosa, gosta de voar lá no alto, está acima de todo mundo. Mas não é isso, Deus ensina pela natureza, né? A águia voa alto porque ela pode enxergar várias coisas, né? Até mesmo os urubus, né? Você pensa, urubu voa para ele enxergar o que ele tem para embaixo, né? A galinha, ela fica no nível rasteiro, né? Mas as águias voam alto, né? Então esse é o nosso novo chamado, para que a gente faça uma reflexão, né? E não caia naquela história do Sísifo. Quem já conhece? Quem ouviu falar? Sísifo. Não é o Cícero, é o Sísifo. É um mito grego, né? Mitologia grega, de um homem que era mais esperto ali, que era um 7-1 da época. Ele enganou a morte 2 vezes. Ou seja, a morte ia levar ele, deu um jeito de enganar a morte, o Hades lá, e enganou a morte 2 vezes. Mas um dia ele morreu, né? Aí ele foi pro inferno lá. E aí o castigo dele era empurrar uma pedra por um morro até lá em cima. Aí chegava lá, a pedra rolava de novo. E esse era o castigo eterno dele. Aí ele tinha que voltar, empurrar de novo, aí a pedra chegava lá, descia. Ou seja, a gente não quer viver isso, né? Empurrando um peso, chega ali, volta. Deus chama a gente para subir de patamar, né? Percebe como muda? Então, mudar de patamar, subir de nível, evoluir em Deus, como eu disse, envolve algumas outras coisas que vão acontecer. A partir do momento que Deus nos chama como pessoas e como congregação aqui, nós vamos, a partir desse ano, a congregação aqui vai mudar o patamar, vai evoluir em algumas coisas, vai ter mudanças. Então, nós estamos, antes eu não estava vendo ela direito. Agora eu subi aqui, eu já estou enxergando a criança. Eu não estava vendo lá direito o Isaac lá no fundo, mas agora eu consegui ver. Por quê? Quando a gente sobe, quando a gente evolui em Deus, a gente consegue enxergar melhor. Entendeu? E Deus chama a gente para uma nova responsabilidade. Subir não é só glória, subir é novas responsabilidades. Crescer em Deus vai trazer novas responsabilidades. Mas também novos sonhos, né? Novas visões. Porque acostumados a ficar assim, né? Poxa, nada dá certo, esse pessoal não me ajuda, tem ninguém aqui comigo, né? Aí você levanta, poxa, tem bastante gente aqui. Então, a gente enxerga, posso contar com as pessoas. E, acima de tudo, né? Entender que somos chamados a servir, né? Quando a gente cresce, a gente serve. A árvore que cresce, aumenta a sua copa, aumenta a sua sombra, né? Então ela serve melhor do que
uma arvorezinha pequena ali que ainda não está dando fruto, ainda não está dando sombra, mas conforme ela vai crescendo, ela vai dando fruto, vai virando habitação de pássaros, vai trazendo sombra. Ou seja, crescer envolve responsabilidade, envolve servir mais. E principalmente, né, que nós possamos crescer em intimidade com Deus, né? Crescer na intimidade. Deus, como eu disse, Deus não é um Deus estático. Deus não quer que a gente permaneça no mesmo lugar. Que a gente possa crescer no conhecimento, na sabedoria, né? Vamos para o último versículo aqui, Jeremias 17. Jeremias 17. Fala de o 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afatiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Ou seja, Deus quer isso de nós, que nós confiemos nele, que nós cresçamos, que a nossa evolução não seja só uma evolução intelectual ou racional, ou financeira, ou profissional, mas que seja uma evolução nele. E que essa evolução reflita aqui na igreja, na comunidade em que a gente vive, né? Entendemos que é um tempo, não temos que temer as mudanças positivas. Não precisa ter medo do que vem para melhor. Se é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Então a gente não precisa temer de crescer, de evoluir, de mudar para o alto. Amém? Essa mensagem que eu queria trazer, queria que a gente meditasse nisso durante a nossa semana, nas nossas orações, e que isso fizesse assim, trouxesse um valor, né, um resultado positivo para as nossas vidas. Amém? Vamos nos levantar, vamos ter um tempinho de oração. Sei que foi breve, mas eu procuro ser breve, mas caminhar nas direções assim. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, descansar, Senhor, descansar no seu colo, descansar, Senhor, na verdade de que o Senhor é um Pai bom e que o Senhor nos ama, Senhor. E é um Pai que quer que a gente cresça, Senhor. Que a gente aqui como comunidade, Senhor, que a gente cresça, que a gente evolua, Senhor, na sua vontade, Senhor. Dá novos tempos, novas visões, Senhor, novos caminhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Que nós possamos aqui, um ajudar ao outro, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos, Senhor, de crescimento do irmão, Senhor. Revela, Senhor, a sua vontade sobre nós, Senhor, e cuida de nós individualmente, Senhor, naquelas áreas da nossa vida que nós precisamos crescer, Senhor. Que nós possamos nos desarraigar, Senhor, romper, Senhor, com obstáculos, com barreiras que impedem o nosso crescimento, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor, cuida da nossa casa, da nossa família, Senhor, dos nossos filhos, dos netos, Senhor, daqueles que ainda são crianças, Senhor, que estão em fase de crescimento físico, biológico, Senhor, mas que também precisam crescer, Senhor, espiritualmente, Senhor. Que o Senhor aqui fale ao coração dos nossos irmãos, Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor, dá uma semana abençoada, Senhor, uma semana de crescimento, Senhor, uma semana de crescimento no Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Dá um abraço no seu irmão e cresça. Esse aqui precisa crescer um pouco ainda assim, mas tá bom.